morria de medo eu tinha medo das pessoas quando criança, né? Até meus 10 anos de idade. Sim. Ia para a escola, mas assim, muito na minha, Muito na sua. quietinha. Então, a partir daí, quando eu entrei na fase da adolescência, né, que você é uma nova fase, descobertas e tudo mais, ainda assim eu não conseguia me destravar. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista que apresento aqui esse podcast que eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza que para mim é uma honra. Para mim assim, eu tenho muito aprendizado, porque vem aqui escritores de diversos lugares e do mundo também, viu? Vem muita gente aqui de fora para poder falar sobre o seu conteúdo, suas histórias que impactam vidas, impactam a vida pessoal, a vida profissional. Então, gente, eu trago aqui só fera, só gente de conteúdo, escritores aí que da nossa editora, da editora Chave Mestra, que tem muito a acrescentar na nossa vida. E hoje não é diferente. Eu estou aqui com a escritora do Histórias Memoráveis, volume 4. Esse livro aqui, ele tem o prefácio da Tati de Andela. Não precisa explicar nada, né? Que é referência dos palcos aí. A gente tá gravando hoje com a escritora Márcia Mutilo e ela está aqui com o capítulo 21 falando sobre um tema que ela vai explicar por que ela escreveu, por que ela escolheu esse título. Quando o avesso mostra o lado certo. Então, já dá para você ter uma ideia aí que ela com certeza superou algo aí que precisa contar pra gente, né? Então, eu quero agradecer e já convidar você para vir junto comigo nessa história. Márcia Mutilo, tudo bom com Oi, você? Débora, tudo bem? Graças a Deus tá tudo Que ótimo. bom, Prazer estar aqui, viu? Uma alegria, que de bom. verdade. Para mim também. Muito Obrigada. obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, que isso, estou à disposição. Ótimo. E não fale estou à disposição que eu vou perguntar tudo, viu? Pode Quando, perguntar. quando eu falo, você fala para mim, estou à disposição, a gente pergunta tudo. Então eu queria Vamos saber de lá. você assim, primeiro de tudo, se você tinha um sonho de escrever um livro, porque eu acho que é isso importante para passar para todo mundo, né? Que Sim. às vezes as pessoas falam: "Ah, mas todo mundo que tá ali tem um sonho ou não tem". Então é legal porque daí agora todo mundo vai conhecer a nossa escritora. Tinha esse sonho de criança ou de adolescente ou de agora também na fase adulta? Olha, Débora, é assim, eu sou professora, né? Eu tenho uma formação acadêmica no campo da educação. Então, acho que todo professor, de certa forma, tem um sonho lá dentro de si de um dia escrever um Sim. livro, né? Então, comigo não foi diferente. Não vou falar para você que era algo assim que eu perseguia, um sonho que eu Ah, sim. perseguia, não. Era algo que estava lá. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, desde a minha infância lá, criança ainda, eu fazia poemas. Eu tinha meu caderninho de poemas. Aliás, tem até hoje, né? Ah, Guardadinho legal. lá. Então, as professoras, elas elogiavam e falavam assim: Nossa, você escreve bem, de onde você tira suas ideias? E aquilo a gente guarda ali dentro, né? E eu guardei aquilo, aquele incentivo daquelas professoras na época do Fundamental 1, era uma criança, tinha 9, 10 anos de idade, e de certa forma ficou ali guardadinho dentro de mim. E agora, né, mais Uhum. recentemente, quando eu recebi o convite da editora para escrever, eu falei: "Ah, é o momento, Agora né? é o momento. Vamos tirar o sonho da caixinha e vamos lá escrever então a história tão sonhada aí, né?" Sim. E que É agora a gente isso. fala a história tão memorável, né? Memorável, né? Porque Memorável, tá com aí com... certeza. A gente fala memorável, até para quem não sabe, porque é uma série aí da, inclusive surgindo com a Tati, né? A Tati de Andela, ela tem não só o prefácio, mas ela também é mentora da maior parte, eu acredito que de todos, né? Que estavam aqui neste livro. Então, Memoráveis, o Histórias Memoráveis, já está no volume 4. Então, quando a gente fala memoráveis aqui, é justamente por isso, que é assim que ela chama também, né, os mentorados dela. E você também passou com essas mentorias da Tati para estudos sobre
palco, sobre palestras, é sobre isso? Sim, sou aluna da Tati, né, linda, maravilhosa, assim, a Aham. gente ama a Tati. É muito difícil de falar sobre a Tati, né, porque ela Sim. é completa, ela é incrível. E claro, né, tô aqui Uhum. porque ela viu em mim, assim como nos meus colegas, um potencial, Aham. e aí fomos convidados e a gente segue aí, né, os passos da Tati, né, ela vai abrindo os caminhos e a gente vai galgando aí os degraus aí junto com Ótimo. ela. Muito legal. E é uma aprendizagem, né, porque você vê, você tanto tempo ali na tua área, que é a educação, que até hoje a gente fala muito que o quanto é importante, o quão importante para as pessoas, e independentemente da idade, porque muitos não tiveram o privilégio de estudar quando novos e vão estudar depois. Então, e a gente sabe o quanto que o conhecimento, o estudo é tão importante, né, para que a gente tenha crescimento, né? Mas e você, mesmo com todo esse seu conhecimento, já na área da educação, foi lá e não, eu vou me atualizar também agora para a versão mentoria, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, e aí você estava comentando, né? Eu já estou aqui no projeto ali, já estruturando minha mentoria, estruturando minhas palestras, já com a chegada do livro, né? Então é Sim, isso, não dá para parar, né, não. Márcia? A gente tem que estar se atualizando, né? Não, não dá para parar, porque uma vez que você começa, assim, eu acho que tudo é um chamado, né? A gente tem o chamado, principalmente quem é da área da educação. Não basta você estar ali com o aluno, em sala de aula, hoje eu estou na gestão da escola, mas Uhum. vai muito além disso, né? É interessante que a gente para, assim, para olhar para todo esse lado, todo Sim, esse caminho que você fez, essa trajetória, eu tenho 19 anos na área da educação, né? sim. Aí eu falo, não, é pouco ainda, né? A gente precisa é, crescer muito mais, a gente precisa contribuir muito mais, né? Uhum. Como você acabou de falar, tantos jovens aí atrás de oportunidades na vida, né? Sim. E que às vezes eles não acreditam em si mesmos, né? Então, assim, a gente está ali como eu acho que um exemplo, a gente está ali como uma inspiração para eles, e isso, eu tomei isso como uma missão, né? Uhum. Além de você influenciar positivamente esses jovens, eh, na carreira deles, né, no projeto Uhum. de vida deles, mas fazer com que eles possam enxergar Sim. que eles têm capacidade de desenvolver habilidades que nem eles imaginam que têm, né? Porque às vezes eles vêm assim de situações tão desfavoráveis que acaba se autolimitando e fala, não, eu não vou conseguir, é muito para mim, Sim. não, meu sonho é só isso aqui. E não é, Porque não né? tem essa clareza, né, Márcia? Não Não tem essa tem essa abertura de clareza. visão no sentido de o que esperar, né? O que visualizar, porque Exatamente. é uma outra realidade, né? Uma outra realidade. Então, a gente tem aí, né, os jovens aí hoje, assim, segmentados também, né? Eles têm muitos sonhos, mas eles também não acreditam em si mesmos muitas vezes. Uhum. Então, eu tenho essa missão, abracei essa missão para poder fazer com que eles acreditem em si e que eles podem chegar onde eles quiserem. Tudo Ótimo. depende do autodesenvolvimento, né? Que é o que eu conto aí no livro, né? Eu Uhum. também passei por situações difíceis na vida, venho de uma família simples, mas uma família que foi muito amorosa, foi muito acolhedora, mas eu sou filha única. Fui, né, Uhum. por algum tempo filha única. Tenho uma irmã que eu chamo que é a minha irmã postiça, né? Uhum. A Carol, amo de coração. Mas por muito tempo eu fui filha única, então isso me deixava muito triste. E aí, a partir desse sentimento de solidão que eu tinha na vida quando criança, eu comecei a me fechar. Me tornei uma menina Hum. tímida, retraída. E daí que veio toda essa questão da autolimitação mesmo, né? Da crença de que, ah, não, imagina, eu não posso, eu não consigo, eu sou tão tímida, né? Eu falar com uma pessoa, imagina, eu morria de medo eu tinha medo das pessoas.
quando criança, né? Uhum. Até meus 10 anos de idade. Sim. Ia para a escola, mas assim, muito na minha, Muito na sua. quietinha. Uhum. Então, a partir daí, quando eu entrei na fase da adolescência, né, que você é uma nova fase, descobertas e tudo mais, ainda assim eu não conseguia me destravar. Não conseguia me destravar, passei a tentar, né, na escola, fazer amizades, mas aí você também fica meio de lado. Então, assim, eu passei muito pelo que os jovens passam hoje, né? A gente, claro, tem jovens e jovens, alguns extrovertidos, mas não a maioria, né? A maioria, ela é retraída mesmo. E É. tem aquela questão de que, eu tenho vergonha, não, eu não vou conseguir, As imagina. inseguranças, né? Inseguranças, medos. Então eu comecei a entender isso dentro de mim, né? E a buscar melhorar. Eu falei, não, eu não posso ser dessa forma. E aí as coisas, depois você casa, né? Depois você se forma, você casa, você vai para o mercado de trabalho. Uhum. Então a responsabilidade aumenta, os desafios aumentam. E aí você vai entrando numa zona perigosa, porque Sim. ou você joga a toalha mesmo, ou você fala, não, peraí, deixa eu virar isso aqui, né? Que foi Uhum. mais ou menos o que aconteceu O que aí na aconteceu? minha história. E eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, de quando você recebeu. Aí você tinha ali, como você falou, né? Eu tinha, como professora, como educadora, enfim, aquele sonho, mesmo que, né, não confirmado ali, não, eu quero escrever um livro. Todo educador já está ali em meio aos livros, né? É verdade. Mas depois que você foi convidada, que você recebeu esse convite, a partir do. É seu primeiro, né? Primeiro, Então, aí veio um sim. convite já com o prefácio de Tati de Andla. Então, imagina, já vem um primeiro livro, já com toda essa bagagem, esse prefácio e toda essa mentoria, né, dela. Quando você pensou, o que que eu vou escrever, você se inspirou, claro, na tua vida, na parte da tua história, mas teve algo que você deixou de fora ali do livro ou deu para pôr tudo nas poucas páginas, né? Porque são poucas quando a gente vê uma vida inteira, né? Sim, são poucas. De fato, né? Assim, você tem tanta coisa para escrever, você passa por tantas situações, né? Sim. Todos nós. É uma história da vida inteira, né? Para você resumir tudo em poucas páginas, então a gente acaba colocando assim aqueles momentos cruciais mesmo e os momentos de virada, né? Ótimo. Aqueles momentos que você realmente virou a chave e você se superou. E eu acho que isso que é legal no livro, porque daí você conta a sua história e as pessoas que se identificam com a sua história ou não, tem um outro tipo de desafios a serem superados, mas o caminho é o mesmo, Uhum. né? O caminho é sempre o mesmo. Então, você precisa primeiro decidir, tomar uma decisão, né? Porque muitas vezes a gente fica perdido. Então, você está perdido, você não sabe o caminho, você não sabe como fazer, por onde ir, como que você sai da situação, mas você fica paralisado. Uhum. Então, a partir do momento que você fica paralisado, nada acontece, né? E pelo contrário, você vai alimentando mais ainda os medos, as suas questões pessoais, as suas questões internas, né? As frustrações. Então, Sim. quando você cai nesse limbo de você estar alimentando tudo isso, é onde a sua vida para, é onde você começa a autocrítica, é onde você fala, não, eu realmente não vou conseguir sair, não sirvo para nada, não sou ninguém, Uhum. né? Quando existe sim uma saída para todos, nosso Deus Pai Criador nos colocou aqui Sim. para a gente evoluir e crescer, já a nossa vida, né, dada por Deus, já é algo Sim. assim extraordinário. Então, como é que Deus vai colocar a gente aqui no mundo para falar assim, olha, se vira e aí não, né? Ele Sim. tem um propósito maior para todos Para nós, todos nós. independente de quem você é ou de onde você veio, né? Então a gente fala assim, o passado é o passado, até Não aqui tem mais como mudar, não né? muda, né, Débora? Não muda. O passado já foi. Mas o que que eu posso fazer com o passado que eu vivi, né? Como que eu posso tirar as lições de lá
e a partir daqui avançar, melhorar e crescer. Então aí que está a chave de tudo. Mas quando Sim. você está imerso no problema, você não É. enxerga, você não vê. Por isso que a gente precisa muito de ajuda, né? Eu precisei muito de ajuda. Eu me Uhum. achava autossuficiente, né? Professora, mas tenho 4 faculdades. Nossa. Tenho 4 faculdades, então assim, quando você fala, o cognitivo tá lá em cima, né? Ok, mas assim, e o emocional? Ótimo. Será que acompanha o cognitivo? Então, assim, eu era uma analfabeta em inteligência emocional. Não entendia nada, não sabia lidar com as minhas frustrações, com as minhas questões internas. Por isso que eu falo no livro, que através do lado avesso, que é o lado de dentro, eu encontrei o lado certo. Porque enquanto eu não olhei para dentro de mim, Uhum. centrei e falei, não, peraí, o que está errado? O que eu estou fazendo de errado? Porque, como eu falei, eu me achava autossuficiente. Né? Eu sei como conduzir a minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não sabia, estava perdida. Porque se eu Uhum. soubesse, não estaria com esse monte de problema que relato no livro, né? Uhum. E aí, a partir daí, que Que eu comecei a... Tá, então, o que eu tenho que fazer? Então, primeiro eu tenho que decidir. A partir de agora, eu decido que vai ser diferente. Mas como que eu vou fazer? Eu não sei como fazer. Tem que procurar, tem que pedir ajuda. E foi ótimo. assim. E você fala, e é bom a gente até ressaltar aqui, porque muitas pessoas vivenciam o que você passou em determinada situação ali, né? De se ver com 4 faculdades, com graduações, com diplomas, com também o cognitivo, como você falou, porque não é que você achava, não, você tinha mesmo. E muitas pessoas já têm tudo isso e falam, não, eu não preciso de ajuda, porque às vezes não é claro para ela, né? Quando Isso. vem o problema e vem a dificuldade no campo emocional, é que ela entende que, opa, esse campo aqui do racional, da razão, ok, mas quando vai para o emocional, alguma dificuldade eu tô tendo aqui, então eu preciso de ajuda. E aí, eu queria que você também falasse, porque até agora a gente não deu spoiler, né? A gente só tá falando aqui, mas não falou o que exatamente. O que que você pode trazer pra gente que você tem no livro de uma dificuldade que você enfrentou em qual área da sua vida e que te desafiou mesmo, que até você entrar nesse ponto de tenho que resolver, tenho que me posicionar aqui, né? Sim, sim. Alguém que sou eu tenho que resolver. É, exatamente. O que acontece? Tudo começou, os meus problemas maiores e mais graves começaram a partir do meu casamento, né? Uhum, Eu perdi meu pai, bem 6 meses após o meu casamento. Então, assim, foi um período muito difícil, porque a perda dele uhum. foi, repentina, né? Ele Ah, tá. faleceu de um acidente, então, assim, não estávamos, nem imaginávamos que isso pudesse acontecer. Então, quando meu pai faleceu, eu era recém-casada. E aí, aquilo, né? Recém-casada, você tá ali, tentando construir sua vida a dois. E ele faleceu, eu perdi o chão. Nós perdemos o chão, né? A família inteira, como um todo, aí eu relato bastante no livro. Uhum, E eu fiquei bem perdida e já estava assim com o casamento, tentando ali me localizar dentro do casamento, né? Tentando ser a esposa dos sonhos dele, ele tentando ser o marido dos meus sonhos. Aí com uhum, o falecimento do meu pai já deu um baque assim emocional. uhum, E aí a gente começou a se estranhar, né? Começou a não se dar muito bem as cobranças, né? Porque eu acho que todo recém-casados existe um pouco dessa questão da cobrança, principalmente nos afazeres domésticos, né? Eu muito diferente do meu marido, uhum, ele com a bagagem dele, né? Que traz da família, eu com a minha outra bagagem uhum. totalmente diferente também, né? Juntamos ali as nossas malinhas, só que assim, roupas muito diferentes, né? E aí começaram as questões, as cobranças.
Então, eu cobrava muito ele sobre algumas questões, ele também, coisa do casal mesmo. Não, você tem que fazer assim, você tem que me ajudar aqui, ali, e ele por outro lado, sabe aquelas questões de casa mesmo, coisinhas assim? E a gente começou a se estranhar, e então eu falava, não, ele não me ajuda, e por outro lado ele falava, não, você não me entende, não, você que não me entende. Essas coisas de Que casal, começa pequeno, né, e às que vezes começa quando com não sabe nada. lidar acaba Isso, ficando maior, né. maior. Então começou tudo a partir daí. E com esses desentendimentos do dia a dia, vai desgastando o casamento. Eu engravidei depois de 3 anos de casada. Aí a minha filha nasceu, a mais velha, a Tereza. E nós estávamos naquela de não se Não acertava. se acertava. E ele começou a ter problemas psicológicos até, né? Ficou Uhum. afetado psicologicamente por conta das brigas, a gente começou a brigar muito e tudo começou a partir daí. É tanto que ficamos separados por um período. Nessa época eu morava em outro estado. Aí no livro eu conto sobre isso também. Sim. E ele voltou para casa da mãe dele e eu fiquei com a minha filha sozinha, lá onde nós morávamos, sem saber o que fazer. Aí começou. Aí eu comecei a pensar, não, eu casei, pensava comigo, eu casei para a vida toda. Foi assim que eu fui educada, Foi assim que né? aprendeu. A minha família me ensinou desta forma. Embora hoje a gente sabe que os casamentos hoje em dia, né, dependendo da situação, não tem como você casar para a vida toda, né? A gente sabe de algumas situações que realmente não tem como Sim. você permanecer ali junto. Mas a minha concepção era, eu casei para a vida toda. Falei, não, eu vou voltar para cá, né, para São Paulo, e eu vou tentar reconstruir meu casamento. Só que quando eu retornei para São Paulo, eu não encontrei mais aquele marido que eu casei. Ele estava Hum. diferente, né? Ele já estava Um outro uma vida de momento. solteiro. Então foi mais difícil ainda, porque eu tive que lidar com a minha frustração de esposa, abandonada, digamos assim, entre aspas, né? Mas ele também já não estava bem psicologicamente, não aguentou a pressão, fugiu, Uhum. digamos assim. E eu, quando cheguei e me deparei com essa situação, mas um marido que queria ter uma vida de solteiro. Então, talvez muitas mulheres passem por isso hoje, né? Sim. O marido que quer ter uma vida de solteiro. E aí eu tinha duas opções, falar para ele, olha, ok, então fica aí com a sua vida de solteiro, tô indo embora com a nossa filha e tudo bem, né? Vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Reconstrói a sua, que eu vou reconstruir a minha. Uhum. Só que eu não decidi isso. Eu decidi lutar pelo meu casamento. Aquilo lá que eu falei agora há pouco. Na minha concepção era casar é para a vida toda. E assim, detalhe, nós nos amávamos. Então não tinha, não, não gosto mais dele, ele não gosta mais de mim. Não, ele falava, eu te amo, mas não dá para ficar com você desse jeito. Você é Hum. desequilibrada, né? E eu falava para ele, mas você tem que ajudar, você também não me entende. Então a gente não se entendia. Aí eu falei, não, eu não consigo mudar ele. Isso não está sobre a minha Começou a governabilidade. Então eu tenho que me transformar. Eu tenho que começar a partir de mim, ótimo. né? Quem sabe a partir de mim ele muda também. É uma alternativa. Então eu comecei a olhar isso para dentro de mim. O que eu estou errando? O que tanto incomoda ele, né? Eu comecei a pensar. Ah, tá, isso aqui incomoda ele, então não vou fazer mais, vou fazer diferente. E aí eu fui começando a mudar as minhas atitudes. A partir daí, eu comecei a prestar atenção em mim, o que eu estava fazendo que incomodava ele. E que é um desafio também, né? Porque às vezes você quer jogar na cara da pessoa o que ela está fazendo. Uhum. E eu falei, não, não vou jogar na cara dele, porque não vai adiantar, a gente vai Não vai brigar mais adiantar. Vai ainda. aumentar, né? Vai aumentar o desgaste. Então, a partir daí, eu comecei a me policiar, né? E também tem um detalhe: Uhum. eu
tenho uma formação católica desde da infância, mas eu passei por várias religiões, a família dele é espírita, então a gente já foi budista também. Só que eu acabei conhecendo uma Uhum. igreja e eu comecei a frequentar essa igreja. E lá eu comecei a aprender algumas coisas também nesse sentido do relacionamento, né? O que você fazer para poder recuperar o seu relacionamento. Então, assim, na verdade, eu fui aprendendo a lidar com ele. E a partir da minha mudança, ele passou a mudar também. Ele viu a mudança em mim. Então ele estranhou, ele falou: opa, ela tá diferente. É onde a gente fala, né, que a gente está falando aqui de um livro da história dela, mas que está servindo para todos nós, né? Porque eu acredito que cada um tem que pegar uma parte daquele, do contexto ali e trazer para si, né? Então aqui a gente vê uma pessoa que ela entendeu da autorresponsabilidade daquilo que compete a ela. Né? Porque o Exatamente. outro, a gente sabe que às vezes tem até situações, né, Márcia, que às vezes até você muda, você se transforma, mas não estamos falando aqui de casamento agora, estamos falando agora de qualquer situação. Mas que nem sempre o outro quer mudar, porque é uma escolha de cada um. Isso. Mas aí você, pelo menos, você sabe o que precisa ser feito, se fortalece, se ajuda. E se o outro não quer, aí já é com ele, né? Mas não foi, graças a Deus, o seu caso, né? Porque ele viu tua mudança, seu Sim, posicionamento de não, o que cabe a mim? E aí você foi lá e começou a se isso. transformar e ele automaticamente, né? Exato. Não foi do dia para a noite, foi um Claro. processo, né? Assim, a gente conversamos, Uhum. vamos zerar tudo para trás, que eu falei, deixar o passado no Ótimo. passado, né? Vamos começar, vamos construir o futuro a partir de agora, Exato. com aquilo que a gente tem. Vamos, vamos. Ele topou, eu também. E aí a gente começou a construir passo a passo. Claro, né? Deslizes acontecem no caminho, Sim. mas assim, a gente tinha um foco, né? A gente queria restaurar o nosso casamento. Era a vontade dele e a minha também. A gente tinha uma filha e logo veio a segunda também, Uhum. né? Então, a partir daí, dessa dessa autorresponsabilidade, como você acabou de falar, tanto minha primeiramente e depois Sim. dele, tudo que veio depois, todos os desafios na nossa vida, tanto na minha quanto na dele, a gente partiu do mesmo princípio, né? Vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que que pode ser feito, né? A Também. partir daqui, né, deste problema, deste desafio, o que eu posso fazer com isso? Né? Vou olhar para isso. Por Ótimo. que isso está me incomodando? Né? O que está aqui dentro de mim, esse vulcão aí em erupção, e o que eu posso fazer com isso? Porque assim, a nossa vida é o que eu faço da minha história? O que eu Uhum. posso fazer da minha história? Como que eu vou contar a minha história, né? Porque nós assumimos vários papéis ao longo da vida, né? É Sim. esposa, é mãe, é a profissional, é a professora, e É. são papéis, assim, que às vezes consomem a nossa energia, e se a gente não souber lidar com eles, como pratos, né, no circo ali que você Os pratos fica, que você vai equilibrando. equilibrando. Uhum. Então, é uma vida, que não é fácil de você equilibrar todos esses, né, É. você tá nesses papéis, equilibrar todos esses pratos, se manter equilibrado, não deixar cair, e você não se quebrar também por dentro, Exato, porque né. tem essa também, né? É você não só não deixar cair, e também você saber qual que você gira mais um pouco, qual que você diminui, qual... É você estar ali realmente não só equilibrando, mas também estrategicamente pensando, não, peraí, qual eu começo, qual eu dou prioridade, não, aqui tem mais, aqui tem menos, porque é o que você falou, nós somos, são várias áreas dentro de uma vida, é uma vida, mas são diversas áreas, né? Eu queria muito, ai meu Deus, já está acabando o nosso tempo, eu não posso nem olhar para esse cronômetro. O José que está aqui com a gente, ele sempre está por aqui, né, José? No corte de câmeras, ele fica deixando ali o cronômetro só para a gente saber que já está acabando, mas eu queria trazer isso para o final do nosso podcast, para que você mostrasse para as pessoas, claro, você já mostrou com a tua história, que dá para impactar muita gente aqui, só não muda e não entende quem não quer.
né? Que é autorresponsabilidade, é você se posicionar, é você entender, não, peraí, qual que é a minha parte, qual que é do outro. E também que não é do dia para a noite, porque afinal de contas, se a gente levou uns bons anos fazendo o que era, de repente, né, não era o certo, o correto, que deveria ser feito, agora vai levar uns bons anos também para que tudo se ajuste, né? Mas eu queria que deixasse a sua mensagem final. O que que você, com o teu capítulo, você acredita que vai impactar as pessoas? Tá vindo mentoria, tá vindo muita coisa aí, que com certeza vai ser base de todo, né, teu ensinamento, mas para quem lê agora o livro, tirando mentoria que tá vindo, mas o livro em especial, quem tiver lendo o teu capítulo, adquirindo o seu exemplar, qual o impacto que você acredita que vai causar nas pessoas? Quando você escreveu, você pensou, não, o que que isso vai causar? Então, vai causar essa autodescoberta, né? Ótimo. Para você ter esse autodesenvolvimento, porque também não foi só assim, deixa eu ver o que está acontecendo comigo. Não, eu tive que me desenvolver também. Eu tive que fazer cursos, mentorias, né? Por isso que eu estou montando minha mentoria agora. Então, eu falo assim, a gente sempre tem algo para contribuir com a vida das pessoas, porque eu Ótimo. sozinha não conseguiria. Então, assim, tem que focar no autodesenvolvimento, né? Tem que realmente estudar a inteligência emocional, porque sair do ponto A e chegar no ponto B é um percurso, né? É um Uhum. trajeto, e é um trajeto cheio de pedras, galhos, floresta que você vai ter que desbravar. E para você chegar lá sozinho é muito É muito difícil. difícil. É muito Uhum. difícil. Então, acredito que o que as pessoas vão encontrar no livro é essa questão de realmente da autorreflexão e falar assim, nossa, eu preciso de ajuda, né? Aí, Porque eu não ótimo. tinha essa mentalidade na época. E por falar em mentalidade, foi a partir daí, desse autodesenvolvimento, através de mentorias, de grupos, imersões, etc., que você vai transformando a sua mentalidade, Sim. né? E a partir dessa transformação dessa mentalidade, como eu falei, como fala aí no Sim. livro, que a gente se torna imparável, né? Sim. Então, eu acho que isso que é o mais importante para as pessoas, para elas focarem no autodesenvolvimento, né? Eu falo muito, surpreenda a vida e colha o melhor dela. Então, Claro. como que a gente vai surpreender a vida? Fazendo o que tem que ser feito de uma forma inteligente, né? De uma forma que você consiga colher os frutos dela de uma forma intencional, Sim. porque senão a gente não consegue avançar e chegar onde a gente Não quer. chega. Exato, Débora. Ai, Márcia, tá acabando. Queria muito, eu Ah, falo, eu convido vocês para voltarem, porque eu já convido, porque eu sei que não dá tempo de falar tudo aqui em 30 minutos. Então eu quero primeiro te agradecer por tanto conteúdo e por compartilhar a tua história de vida, porque eu já falei, né, no lançamento do livro, gente, que a gente tá gravando aqui, mas o lançamento aconteceu há poucos dias aí. E a gente já falou sobre isso, é um ato de coragem, né? Porque ter história já é tão lindo, uma história tão individual, né? Tanta vivência. Mas você publicar isso para outras pessoas, para que outras pessoas consigam é, entender o que foi escrito e poder absorver tudo aquilo, é coragem, é maravilhoso. Eu acredito que o livro, ele sempre vai ter esse marco para as pessoas. E eu já gosto do físico, não sei você, mas eu gosto do físico, de amo, riscar, amo. e né? Da gente passar caneta. E eu acho que cada um tem a sua forma de leitura, mas é muito bom que a gente continue em aprendizado. A gente continue crescendo, seja no âmbito, né? Pro emocional, pra teoria do que você precisa aprender. Enfim, a gente tem muita coisa para aprender sempre. Até a gente ir embora desse mundo aí, tem muita coisa pra gente aprender. Então eu quero te agradecer por todo esse conteúdo. Em Imagina. nome do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, da editora Chave Mestra, Ah. e te convidar para voltar, que as portas estão abertas, viu? Volto, lógico, nossa, adoro contribuir, amo Sim, poder levar para as pessoas, né, vida, acreditar em si mesmo. Todo mundo sim, pode, eu também tinha essas limitações, achava que eu não conseguiria. Imagina, eu estar aqui gravando podcast, sim. escrevendo livro, quando eu, imagina. Então, se eu posso, é o que a gente fala, se eu posso, qualquer um pode. Pode.
né? Então eu Ótimo. que agradeço, estou muito feliz, honrada de estar aqui com vocês e volto sim, estou à Que bom. disposição. Volte Obrigada. mesmo. E fica aqui então o nosso recado final, ó, Histórias Memoráveis Volume 4. Esse é o recado que eu deixo para vocês aqui, ó, porque além da história da Márcia, tem muitas outras histórias lindas aqui. Esse livro que eu já disse que a capa ficou linda, o conteúdo. Então, gente, corre lá para adquirir o seu, é só você entrar em contato com a Márcia. E aí, Márcia, quase que eu esqueci o seu Instagram, peraí. É Márcia Underline Mutilo, né? Mutilo. Ó, para todo mundo saber, o Mutilo é Muccillo, tá? Então é Márcia underline Mutilo, e aí no Instagram. E aí lá você vai com certeza conversar lá com a equipe dela ou diretamente com ela e vai entender melhor como adquirir o teu livro e a mentoria que tá chegando por aí. Obrigada, viu, Márcia? E Obrigada. obrigada. Corre lá no Instagram dela e corre lá, ó, compartilha esse material aqui para todo mundo que precisa e que não precisa, viu? Porque aquele que às vezes a gente acha que não precisa é o que vai mais ser impactado. Então, espero você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.